Como ele venceu o concurso, foi convidado para ser o gerente desse projeto na Procuradoria. Então, hoje, além das atribuições normais de procurador, onde é coordenador da Procuradoria Regional de Osório, ele também é gerente do projeto que visa estruturar um órgão de gestão do conhecimento com o uso de dados na PGE Rio Grande do Sul. Tiago, é uma honra te receber essa noite, poder saber um pouco mais sobre esse tema que nos é tão caro e necessário, e também para saber sobre esse projeto inovador que tu estás implementando na PGE. Desde já, expresso a nossa satisfação por tu teres aceito o convite, e para não perder mais tempo, então passo a palavra para o Dr. Tiago. Boa noite. Assim, eu, com formação jurídica, o que eu estou fazendo aqui? Falando sobre gestão de dados e gestão do conhecimento e tal. Bom, um dos elementos que me impulsionou para esse caminho foi o primeiro concurso de inovação da PGE, e agora eu tenho o privilégio e também o ônus de tentar implementar o projeto que eu apresentei no concurso e torná-lo uma realidade. E o outro elemento que me impulsionou para cá foi a pandemia. Um dos grandes aprendizados que eu tive na pandemia é que é muito fácil e barato aprender qualquer coisa nova hoje. De dentro de casa, sem muito custo, você consegue acesso a fartas fontes de conhecimento. Então, eu aproveitei o tempo e aprofundei o meu investimento aí nesse projeto e na compreensão do que a gente pode fazer com dados, com gestão da informação e do conhecimento. E é isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeira coisa, então, breve itinerário da nossa exposição. Primeira coisa, eu vou tentar mostrar para vocês o que é gestão de dados, o que é gestão da informação e o que é gestão do conhecimento. Mostrar que são coisas distintas e que muitas vezes elas são confundidas, né? E que é muito importante ter essa distinção bem clara. Depois eu vou tentar mostrar por que isso importa, tentar desvendar quais são os desafios para sua implementação e depois tentar vislumbrar aí alguns caminhos possíveis para que nós avancemos. Vamos lá. A gente está falando, no final das contas, estamos falando de gestão. Gestão é uma técnica de abordagem direcionada a algum ativo, que é alguma espécie de bem ou valor que precisa ser gerenciado de modo a que se extraia o máximo potencial do ativo em questão. Então, mais tradicionalmente, a gente fala em gestão de ativos tangíveis, financeiro, gestão de inventário, gestão de estoque, gestão de pessoas. Isso já é naturalizado. Mais recentemente, principalmente com essa sociedade hiperconectada das redes sociais, a gente vem falando muito em gestão de intangíveis, gestão de risco, gestão de imagem, gestão de marca, gestão de tempo e também gestão de dados e de conhecimento. A ideia de gestão de conhecimento é a mais nova dessas, é mais recente. E no direito, eu acho que ela demorou um pouco mais, está demorando um pouco mais para chegar. E a gente vai tentar descobrir por quê. Mas eu já quero trazer uma primeira reflexão para todos vocês. Eu imagino que nas organizações nas quais vocês trabalham, sejam elas escritórios de advocacia, sejam elas órgãos públicos, como no meu caso, existam setores específicos para fazer gestão de pessoas, o RH, setor específico para fazer gestão de finanças, o contábil, financeiro, orçamentário, um setor específico para fazer a gestão de inventário mesmo, patrimonial, o que é natural. Mas eu, nos intangíveis, imagino que tenha uma gestão de marca ou de exposição, enfim, um setor de comunicações sociais, o que também é natural. Mas eu desconfio, até apostaria algum dinheiro nisso, desconfio que não há nenhum setor dedicado à gestão do conhecimento. E isso deveria causar estranheza. Por quê? Porque, afinal, o conhecimento é o nosso maior ativo. Nós trabalhamos com conhecimento, nós produzimos conhecimento, e é isso que justifica a nossa existência. Você trabalha no escritório de advocacia, é pelo conhecimento que você cobra. E se você trabalha num órgão público, como uma procuradoria, um órgão da advocacia pública, é pelo conhecimento que você justifica ali a existência e o próprio custeio desse aparato pela sociedade. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso.
Bom, primeira coisa que é preciso desmistificar. E aí vem uma frase de duplo sentido, que é proposital. Conhecimento não é dado. Bom, primeiro que conhecimento não é dado mesmo, ele é construído, né? Ele é adquirido, ele é construído, ele é multiplicado, mas ele não vem de graça. E outro sentido da frase também é verdadeiro, conhecimento não se confunde com o dado. Para fazer essa distinção, que é muito importante, porque afinal a gente está falando da importância da gestão de dados, dos desafios da gestão de dados, eu vou contar uma história pessoal. Considerem ela como uma história arquetípica, né? Uma história que vocês todos podem usar para enquadrarem as histórias de vocês também. Certamente já passaram por momentos muito parecidos. Mas vamos lá. Uma história da minha experiência profissional. Lá em Santo Ângelo, eu trabalhava com ações da matéria de saúde. E certa tarde, assim, eu me deparei com um processo em que o pedido era fornecimento de ressonância magnética, um exame de imagem. E aí eu tive uma intuição, falei, eu tenho visto tanto disso, né? Será que não tem muito? É demais? Está acontecendo muito, né? Então, começou com uma intuição. Graças a Deus, eu tinha um dado para confirmar a minha intuição. Eu fui no nosso sistema e o dado estava lá. Nem sempre ele está lá, mas quando ele está lá é muito bom, porque você não pode depender de intuições. E aí o dado era que havia 120 processos com pedido de ressonância magnética tramitando lá em Santo Ângelo. Santo Ângelo, que eu digo, é a região que a gente abrangia, tá? Eram, na verdade, 13 comarcas, se eu não me engano, mas vamos chamar, para simplificar, da região de Santo Ângelo. Bom, isso é um dado. Isso sozinho não diz nada. Quer dizer, diz que tem 120 processos. Mas isso é muito? Isso é pouco? Isso está na média? Não sei. O dado isolado ele não permite nenhum juízo avaliativo. Então, a gente precisa contextualizar esse dado. Como? Com mais dados, com mais informações. E aí, você começa a produzir informação. O que eu fiz aqui na época? Eu comecei a pesquisar os relatórios de outras localidades. Eu fui em Santa Maria, fui em Livramento, fui em Juí. E aí eu dei uma olhada também na população para fazer um juízo proporcional aí, não faria sentido simplesmente comparar os valores absolutos. E aí eu produzi, de fato, uma informação. A informação que eu tinha era que, proporcionalmente, em relação a outros municípios e regiões, 120 processos com pedido de ressonância magnética para Santo Ângelo era um número muito elevado. Era processo demais, porque outras regiões com perfil populacional muito semelhante tinham muito menos processos. Se não me engano, Santa Maria eram 5. Santa Maria tem muito mais processos de saúde do que Santo Ângelo. Então, com esse cruzamento, eu obtive uma informação. E aí, ótimo, tem a informação. O que fazer com ela, né? Bom, a transformação da informação em ação, visando um resultado, é o início da construção do conhecimento. Aí, foram uma série de passos. Basicamente, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a Coordenadoria Regional de Saúde para entender como é que funcionava a oferta de exames administrativa e também para ver se eles tinham uma explicação pronta para esse surto de processos judiciais. E aí, depois de uma conversa, fiz uma reunião com eles, eles me contaram que, olha, realmente a oferta administrativa é muito pequena, pela demanda reprimida, a gente teria que dobrar a oferta e a solução seria essa. Daí eu pensei, bom, será que tem alguma forma de eu poder auxiliar nessa solução? Eles falaram que sim, que uma iniciativa da PGE poderia impulsionar o processo. Aí eu voltei para a PGE, entrei em contato com a minha coordenação em Porto Alegre para perguntar se havia um fluxo pré-estabelecido, né, para fazer esse tipo de trabalho. Eles falaram que não conheciam um caso semelhante, pelo menos de lembrança, sim, mas que eu poderia, então, fazer um relatório, abrir na época era um processo administrativo, a gente chamava de SPI, agora é o PROA, que é tudo eletrônico. Mas antes era tudo físico, então eu abri um processo, fiz todo um arrazoado, justificando que o custo da judicialização era muito alto, que o exame era fornecido de qualquer jeito, só que judicialmente você tinha o custo do processo agregado e o exame também custava mais caro. E que, portanto, a oferta administrativa ampliada
era uma solução que atendia ao interesse público sob qualquer ponto de vista e que não havia nenhum motivo para não se proceder em direção a esse caminho. Ótimo, fiz isso, mandei o processo administrativo, 6 ou 7, 8 meses depois. Não voltou para mim o processo, mas veio a decisão ali, alguém mandou para mim, um e-mail, eu acho, dizendo que dobraram a oferta, e depois a gente percebeu que o número de ações pedindo ressonância magnética caiu drasticamente. Por que que eu estou contando tudo isso para vocês? Em detalhes. Para vocês verem como é difícil construir uma solução do zero quando você não conhece ninguém que tenha feito algo parecido, quando você não tem uma referência para se socorrer. São muitas perguntas, são becos sem saídas, é tempo perdido, é chance de errar, né? Eu podia ter errado várias vezes, e no final, poderia acontecer de não dar resultado nenhum, né? Então, esse processo todo é custoso, mas é o custo da produção do conhecimento. O conhecimento é isso. O conhecimento é saber o que fazer com a informação, saber o que funciona, saber o que não funciona, e aí ter esse know-how sendo construído aos poucos. Então, a gestão do conhecimento é justamente fazer a gestão desse ativo, que é, afinal, o que a gente produz enquanto advocacia de Estado. Outro elemento importantíssimo que eu quero trazer aqui, e essa história também serve para isso, é que conhecimento não é documento. Ou melhor, não é só documento. Existem vários recursos de conhecimento. Existem, sim, conhecimentos que estão documentados, mas existem conhecimentos que consistem em habilidades. Habilidades são conhecimentos que você pode transferir mediante treinamento. Eles servem para resolver problemas repetitivos. A experiência é um recurso de conhecimento importantíssimo. A experiência não pode ser adquirida mediante treinamento. A experiência, ela entra em ação na identificação de soluções para problemas não estruturados. Mas sabe aquela cancha que você vai ganhando, onde ninguém vê ordem nenhuma, você já enxerga algum padrão, você já sabe mais ou menos como atuar naquela situação? Esse tipo de conhecimento pode, sim, ser extraído e transferido, mas é um pouco mais complicado. Tem os relacionamentos. No meu caso, eu tive que entrar em contato com um monte de gente. Eu demorei um pouco para acertar as pessoas, mas depois que eu sei com quem conversar, o processo todo ganha muita velocidade. Tem os talentos naturais. Esse é o pior tipo, porque qualquer negócio que dependa de talento natural tem um risco enorme de parar de funcionar assim que aquela pessoa detentora do talento natural deixe, né, a organização. E tem os métodos de trabalho, que são aqueles pequenos atalhos de como fazer um trabalho andar de forma mais harmoniosa, mais rápida, que você também vai adquirindo com o tempo e aperfeiçoando. Então, tudo isso é conhecimento, tudo isso agrega valor à instituição, tudo isso tem que ser objeto de gestão. Por que gestão, gente? Porque a gestão é o que permite extrair o maior valor possível de um ativo. A gestão de pessoas é para extrair o maior valor possível das pessoas. A gestão de tempo é para extrair o maior valor possível do tempo. E a gestão do conhecimento é para extrair o maior valor possível do conhecimento. Então, está aqui o conceito mais técnico, né? Gestão do conhecimento em inglês. Vocês vão achar mais coisas em inglês do que em português sobre isso. Knowledge Management. Então, definido como uma abordagem estratégica e sistêmica voltada à maximização de valor do know-how de uma organização. Uma definição simples. Uma definição um pouco mais complexa é uma definição extraída do ISO 30401. E aqui é legal que já tem uma certificação internacional para a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento emprega uma abordagem sistêmica e holística para aprimorar resultados de aprendizagem e inclui otimização de identificação, criação, análise, representação, distribuição e aplicação do conhecimento para criar valor à organização. Ótimo. O meu projeto lá na PGE está tentando resolver esse problema. Como tornar o conhecimento institucional mais organizado, acessível, compreensível e confiável para os colaboradores. Bem, o drama aqui talvez já comece a fazer sentido para vocês.
Talvez vocês já soubessem de tudo isso, só não sabiam como chamar ou como explicar. Mas toda vez que você procura uma informação e não encontra, ou encontra uma informação e não tem certeza que aquela informação está atualizada, ou pior, encontra uma informação que está desatualizada e aplica ela mesmo assim porque não sabe. Ou quando você tem que reinventar a roda, porque você não sabe onde consultar, né, a experiência anterior, ou quando você faz alguma coisa muito interessante e percebe que 5 ou 6 anos depois as pessoas estão tentando descobrir como fazer aquilo que você já fez no passado. Tudo isso são problemas, gaps na gestão do conhecimento. O meu caso lá, de Santo Ângelo, começou com um monte de perguntas. Qual, como, quem, por quê, onde, quando, e um monte de dúvidas. E a gente passou do dado até o conhecimento e trilhou um caminho. A gestão do conhecimento significaria pegar essa experiência, esse conhecimento, esses documentos produzidos, extrair isso da experiência toda, extrair aprendizados a partir daí. E aí, muitos aprendizados. Por quê? Porque tem um monte de coisa que eu fiz que não foi ótima. Foi eficaz, mas poderia ter sido feito de forma mais eficiente, poderia gerar trabalhos em outros lugares, com a mesma metodologia, poderia ser feito um monte de coisa. Mas o que aconteceu? Lamentavelmente, nem eu sei onde está mais esse processo. Eu não sei o número dele. Eu tentei localizá-lo já uma vez para uma apresentação e não encontrei. Eu procurei nos meus e-mails, que é uma péssima forma de gestão de conhecimento, salvar tudo no e-mail, mas muita gente faz isso. Não encontrei no e-mail. O único vestígio da experiência está aqui na minha cabeça, né? E está se perdendo, porque já se passaram 6 anos. Se alguém viesse me perguntar como eu fiz, por acaso descobrisse que eu fiz e quisesse saber como, eu ia ter um relatório mais ou menos incompleto e impreciso da experiência e não ia poder entregar o mapa pronto. Esse caminho aqui não ia entregar ele delineado. A pessoa, provavelmente, que fosse repetir a experiência, teria que replicar muitos esforços e ainda correndo a chance de errar onde eu acertei, né? Em que pese também eu pudesse ter errado quando fiz pela primeira vez. Mas, enfim, a capacidade de adquirir, compartilhar, preservar e reutilizar conhecimento é gestão de conhecimento. Bom, avançando. Vamos destrinchar um pouco mais esse conceito de gestão do conhecimento. Essa figura eu extraí de um livro, recomendo muito a leitura para quem quiser se aprofundar no tema e for partir para realmente uma implantação, tentar implantar isso dentro da sua organização. Os 4 estágios das transações de conhecimento, as 4 transações do conhecimento. São 4 transações nessa figura que ocorrem quando você transforma conhecimento tácito em conhecimento codificado. Conhecimento tácito é aquilo que está dentro da cabeça da pessoa. É aquilo que as pessoas sabem fazer porque fazem e, às vezes, tem até dificuldade de explicar, mas está ali. Então, nessa linha de cima, a primeira transação é justamente a discussão. É você conectar o detentor do conhecimento com alguém que precisa ou almeja daquele conhecimento. A conexão, portanto, envolve a discussão. É a conversa, é o debate, é o diálogo, é a troca de ideias. Depois disso, você tem que ir para as outras etapas, as outras transações, que é a documentação, ou seja, a codificação do conhecimento, a sintetização desse conhecimento, que é você fazer um resumo, extrair os aprendizados, extrair as melhores práticas, extrair a melhor versão possível daquilo, limpar a informação e depois armazenar isso de forma que isso seja acessível por outras pessoas, que seja localizável e divulgado, porque as pessoas têm que saber que aquele conhecimento está disponível. Então, essas 4 transações se resumem basicamente em 2 ingredientes da gestão de conhecimento, que são a conexão e a coleta. Em inglês, fica quase uma rima, né? Connect e collect. Conexão e coleta. Bem,
E aqui nessa tabela, que eu extraí do mesmo livro, The Knowledge Manager's Handbook, você tem uma pesquisa realizada pela NoCo Limited, é uma empresa de consultoria muito forte nessa área de gestão do conhecimento. Ela fez uma pesquisa para que as organizações respondessem quais são as maiores prioridades em termos de elementos da gestão do conhecimento. E aí, os resultados são esses. Em primeiro lugar, aparece a conexão de pessoas por meio de comunidades e redes. Isso, há 20 anos, era muito desafiador. Você imagina como era difícil conectar pessoas que trabalhavam em localidades distantes. Fax, telefone, tudo era muito caro e tudo era pouco atrativo. Com a internet, tudo ficou muito mais fácil. Mas não basta conectar as pessoas. Há outros elementos que têm que ser considerados. Então, o segundo item é o acesso aprimorado a documentos, incluindo a busca, a localização e a concentração disso em fontes relativamente organizadas, os portais de busca, etc. Terceiro item, a retenção do conhecimento. Conhecimento, isso mais no mundo corporativo, há um medo muito grande de que o conhecimento vá embora, que a pessoa detentora do conhecimento vá trabalhar para o concorrente. Então, há uma necessidade de combater esse risco por meio de retenção desse conhecimento, extrair da pessoa para que ela possa ser mais facilmente substituída. O quarto item é a capacidade de aprendizagem a partir de experiências. Uma experiência ela pode servir para vários aprendizados. Quando você não tem a comunicação, quando você não tem a retenção, quando você não tem essa extração, esse processo de coleta, às vezes você precisa repetir a mesma experiência várias vezes e você nem percebe que você está repetindo. Quando você tem esse histórico bem definido, você consegue sempre incrementar algo novo em cima de uma experiência passada. Depois, a criação de regras de boas práticas, isso é muito legal. Se você tem uma gestão de conhecimento redonda, funcionando bem, você consegue identificar o que funciona melhor, o que não funciona tão bem, e com o tempo você vai unificando e estabilizando isso. Você vai criando o melhor modelo possível dentro da sua organização e vai mostrando que aquele é o melhor modelo e facilitando que as pessoas repliquem isso, criando simples manuais de boas práticas. O outro item é a inovação. Esse é elementar. Se você não está ocupado reinventando a roda todo dia, você tem mais tempo para poder inventar uma coisa nova que ninguém inventou ainda. Os outros itens dizem mais respeito à iniciativa privada, mas eu quero só chamar atenção para os dois últimos. Engenharia de conhecimento e Big Data. Eles estão lá no final. E aqui eu já quero adiantar um outro mito que a gente vai tentar romper até o final dessa fala. A tecnologia sozinha não vai resolver. O Big Data não é a panaceia que a gente pensa que é, no sentido de que basta trazer uma solução tecnológica e todos os nossos problemas estarão resolvidos. Não, né? Nós ainda seremos a parte mais importante, eu digo as pessoas, ainda seremos as partes mais importantes do processo de solução desse desafio. Seguindo, 4 caminhos possíveis, então, para habilitar a gestão do conhecimento. Na verdade, esses 4 habilitadores, eles precisam ser todos atendidos. Se você focar em um em detrimento dos demais, não vai obter sucesso. É preciso que todos funcionem em consonância e harmonia. É preciso, então, uma abordagem holística e sistêmica da organização. Até adoro essa figurinha aí, porque mostra um pouco do nosso desafio no dia a dia. Eu não sei se todos os colegas que trabalham em procuradorias se sentem assim, mas às vezes eu me sinto uma necessidade de buscar alguma paz para ver se vem alguma luz no meio do caos de informações no caos de demandas que chegam de todos os lados, e que foi ainda essa sensação de assoberbamento foi ainda agravada com a pandemia, porque a gente teve que alterar os fluxos de funcionamento de muitas coisas. Então, de novo, isso também é um problema de gestão do conhecimento. Os 4 habilitadores são governança, tecnologia, pessoas e processos. Não tem nenhum mais importante que o outro. A gente vai ver isso agora aqui.
Essa tabela é uma matriz. A primeira coluna, você tem os 4 habilitadores: pessoas, tecnologia, processos e governança. E nas outras colunas, você tem as transações envolvendo conhecimento: discussão, documentação, sintetização e validação, e a busca e, enfim, acesso e revisão. Em cada interseção de habilitador com transação, você tem possíveis recursos que você pode empregar. Então, essa matriz é muito legal para você começar a mapear os recursos que você já tem e os recursos que estão faltando. Eu vou passar rapidinho alguns itens aqui, não vou, enfim, esgotar. Depois a gente pode voltar, se for o caso, na hora dos debates ao final, mas só para vocês verem como é importante ter uma visão do todo, né? Pessoas e discussão, essa primeira interseção aí. Bom, no direito isso é muito fácil. Você tem especialistas nas matérias, você tem facilmente grupos de discussão funcionando, você tem congressos, já é uma prática relativamente rotineira, e só que você tem que, pelo menos, identificar quem são as referências das pessoas, né? Fazer uma boa gestão de pessoas faz parte de uma boa gestão do conhecimento. Em instituições muito grandes, às vezes acontece um pecado, assim, que é você tem um PhD em administração pública e quando ele volta, ele vai fazer audiência trabalhista, né? Ele trabalha com direito do trabalho, só direito do trabalho, trabalha lá. Ou você tem um PhD em direito tributário, quando ele volta, ele vai trabalhar com direito estatutário. Então, você não está aproveitando as pessoas certas para serem as referências na matéria. E você acaba não aproveitando todo o conhecimento que ele acumulou. E, às vezes, a sociedade e a instituição, inclusive, custearam isso com licenças de qualificação, etc. Então, as pessoas, discussão, enfim, pelo menos identificar quem são as pessoas e alocá-las no melhor lugar possível para que o conhecimento delas seja aproveitado. Você pode também agregar aí, e precisa, tecnologia. Hoje a gente está usando uma plataforma tecnológica para discutir conhecimento, para discutir alguma coisa. Na pandemia veio muito forte o WhatsApp, certo? Eu garanto que tem muitos de vocês que estão administrando equipes por e-mail e WhatsApp. E eu garanto também que está sendo um verdadeiro caos. Na PGE, uma das coisas que impulsionou o movimento de eu tentar achar outras soluções é que eu antevi o caos que seria a gente continuar trocando orientações e dúvidas por WhatsApp. Por quê? Porque daqui 2 anos, 3 anos, imagine que vocês vão estar tendo que consultar os grupos de WhatsApp, fazendo um Ctrl F lá, para encontrar discussões que vocês já tiveram, vocês querem só lembrar o que foi discutido e está lá no meio do WhatsApp perdido. Na prática, o que vai acontecer é que vocês não vão fazer essa busca. Vocês vão perguntar e rediscutir tudo de novo, né? Então, por isso que não adianta só ter as pessoas e a tecnologia. Tem que ter processos claros, definindo regras e rotinas e critérios. E, por último, tem que ter governança também. Isso tem que ser institucionalizado e cobrado. Você tem que ter identificação clara de responsáveis pela gestão do conhecimento, pela curadoria do conhecimento, para ver quando é necessário reabrir o debate, quando o debate não é o caso de reabri-lo porque não há nenhuma novidade, quando é o caso... Enfim, isso é só para mostrar que não adianta uma, 2 ou 3 das soluções. Tem que haver os 4 habilitadores funcionando em conjunto. E também, falando das transações, não adianta você ter um monte de discussão, que é o que acontece no WhatsApp, se você não tiver a cultura de documentação, depois sintetização e armazenamento daquilo, organização. O WhatsApp acontece isso, né? As pessoas estão lá discutindo tudo, chegam a uma conclusão, e depois ninguém vai lá, sintetiza aquilo e aquilo. Fica ali no meio do grupo e provavelmente é um conhecimento que não vai ser... Veja, é um conhecimento caro, porque eu tenho um grupo de WhatsApp que tem 30 pessoas, 30 procuradores. Então, tem 30... Quanto custa a hora de um procurador, né? E quando um procurador gasta 20 minutos lendo aquilo, mais, às vezes, contribuindo com aquilo, você multiplica isso por 30, e é um conhecimento que foi produzido? É válido? Mas ele não vai ser reaproveitado, né? Ele pode se perder, se trocar o membro, se vier um membro novo para a equipe, o procurador que não estava no grupo, ele não vai ter acesso àquilo.
Então, todos esses são custos altíssimos que geram gaps gigantescos do decorrente da falta de um guia claro de gestão de conhecimento. Se é tão importante, se é tão... Vocês viram que não é tão difícil assim. Por que no direito isso está demorando tanto para chegar? Aqui eu vou teorizar um pouco, especular, não tive acesso a um estudo sobre isso, mas eu tenho alguns palpites e fica aberto ao debate depois, mas vamos lá. Primeira coisa, o conhecimento jurídico é altamente especializado. E os dados no direito são dados desestruturados. São textos, geralmente. Isso produz um certo isolamento do direito em relação às STEM, Science, Technology, Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemáticas. Esse pessoal das ciências e matemáticas, eles entendem vendas, entendem o comércio, entendem até a medicina. Eles conseguiram se aproximar muito mais fácil desses grupos, tanto que no e-commerce, a gestão de dados vai muito bem, obrigado. Na saúde também, na área de pesquisas médicas, pesquisas farmacêuticas, há muito campo para isso. No direito, é mais difícil se falar nessa aproximação, porque há esse distanciamento. O direito ainda é muito apegado a formalismos, liturgias, tradições. Eu sempre chamo a atenção para o fato de que juízes ainda usam toga nos tribunais e que em alguns países do mundo ainda usam peruca, né? Então, é para você ter o apego às tradições, às liturgias. Se você coloca um cara da engenharia numa sala com um monte de gente vestindo capa e usando peruca, ele não vai nem conseguir se concentrar direito, ele não vai entender o que está acontecendo. Então, sim, no direito estamos avançando, mas a gente tem que admitir que é um avanço um pouco mais atrasado do que o avanço que se deu em outras áreas. Essa é uma possível explicação. Outra possível explicação é o tipo de discussão comum no direito. São discussões altamente abstratas, não tem nenhum demérito nisso, só que isso acaba afastando um pouco do raciocínio pragmático. Na academia do direito, nas universidades, a discussão é distante do que ocorre na prática, né? Bom, pense na rotina de vocês, na rotina de trabalho mesmo. É muito distante. E aí você acaba perdendo o contato com uma abordagem mais pragmática para a solução de problemas, e a academia acaba também não tendo tanto apelo para atrair disciplinas das STEM ali em cima. Mas isso está mudando também na própria academia, tem muito forte hoje o movimento de pesquisa empírica em direito, e atrai, sim, análise de dados, estatística, então há uma sinergia um pouco melhor, mas ainda não houve a transposição disso com tanta força para a área profissional. Ainda está em nichos da academia, principalmente na sociologia do direito, que está muito mais interessada em entender como o direito se opera na realidade do que no direito dos livros, né? Outro item que talvez explique um pouco é que no direito a gente acha que não precisa de gestão do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento jurídico é a nossa praia. A gente chama a gestão para o RH, a gente chama a gestão para o financeiro, a gente chama a gestão para o patrimônio, a gente chama a gestão até para as mídias sociais da instituição, da organização. Mas no conhecimento a gente pensa, não, conhecimento eu entendo, disso eu entendo, não precisa de gestão nenhuma, cada um faz o seu e funciona. Só que não funciona. Então, é preciso admitir que há sim espaço para gestão e que a gestão do conhecimento não se confunde com a atividade fim, né? São etapas diferentes do processo. Também tem a questão do conhecimento tácito, o valor que isso agrega na cabeça do profissional. Muitas vezes ele pensa que se só ele sabe resolver um problema, se só ele sabe como fazer, ele tem um poder a mais de influência e ele tem mais valor por isso. Só que esse também é um pensamento um pouco anacrônico, porque no conhecimento, quando você divide o conhecimento, você multiplica o conhecimento. Quando você faz uma boa gestão do conhecimento, você multiplica o valor do conhecimento, inclusive do seu próprio conhecimento. E aí,
a referência, né? O homem de referência, o homem que sabe fazer, perde a chance de se aprimorar ainda mais. Por quê? Porque ele acaba estabilizando num platô ali, não tem mais espaço para ele subir, porque falta o mercado do conhecimento dentro da instituição. Não há demanda e não há nem oferta de coisas novas lá dentro. No serviço público, na advocacia pública, tem um fator ainda maior, um extra, um agravante extra, que é a retenção de pessoas por longo tempo. A gente tem a impressão que todo mundo vai estar por perto para sempre, porque as pessoas tendem a ficar durante um longo período na instituição. Então, não há essa preocupação do sujeito que vai embora, né? A gente tem a sensação de que ele sempre vai estar ali. Só que a gente tem que pensar que ele pode mudar de setor, que ele pode mudar de área, que ele pode se licenciar para fazer um estudo fora, que ele pode sair de férias. Isso tudo também gera custos. A ausência dele gera custos muito maiores do que deveria gerar quando não há uma boa gestão do conhecimento, de modo que a gente fica um pouco independente, enquanto instituição, daquele indivíduo em especial. Na PGA, a gente tem esses nichos, às vezes, tem esses locais em que o maior medo é que um servidor saia, porque se ele sair, ninguém mais sabe fazer o que ele faz. Isso é um risco muito grande. Então, isso, enfim, tem justificativas e demanda por gestão de conhecimento na administração pública? Sim. Como avançar nessa área? Não é tão difícil, gente. Aqui a gente tem aquela matriz, aquela está vazia, vocês podem partir dela, fazer um mapa inicial, e aí é despertar, entender a necessidade, é isso que a gente está tentando fazer hoje. Estudar, pensar, se apropriar de conceitos fundamentais, sensibilizar os pares, e se você não tiver fôlego para começar isso em nível institucional, macro, de cara, comece pequeno. Escolha um setor estratégico, uma equipe que você sente que já vai ter uma facilidade de absorver essa necessidade e propor uma solução que funcione, comece por ali. Você vai perceber que a tua equipe vai funcionar melhor, o clima organizacional ali dentro da equipe vai melhorar, os níveis de ansiedade e incerteza vão lá para baixo, porque tudo se torna mais previsível, mais fácil, qualquer mudança fica mais fácil de acontecer também. Tudo fica menos traumático. Se você tem boas bases de conhecimento consolidadas, fácil acesso e fácil consumo. Então, você pode começar pequeno e depois ampliar e levar isso para o nível estratégico. A equipe que você vai precisar no serviço público, principalmente, sempre há uma dificuldade de conseguir equipe. Né? Parece que nunca tem gente. Aí, faça uma provocação. Gente, vocês têm gente cuidando da imagem institucional, comunicações sociais. Tem gente cuidando do patrimônio, né? A gente faz um inventário anual lá, ver quantas cadeiras tem, quantos computadores, quantos teclados. Se tem gente fazendo isso, tá? Se tem gente cuidando da cadeira, do teclado, do computador, tem que ter gente para cuidar do conhecimento. Porque entre uma cadeira e uma base de conhecimento, o ativo mais importante, com certeza, é o conhecimento e não o patrimônio, o acervo patrimonial. É muito mais fácil repor o acervo patrimonial do que repor o conhecimento perdido. Muito mais barato também. Então, tem que ter apoio para isso institucional, sim, sozinho ninguém faz, e tem que ter espaço para montar uma equipe mínima para isso, que não é uma equipe muito grande. Equipe de 5, 6 pessoas é suficiente para atender uma organização de tamanho razoável, desde que tenha um conjunto de habilidades equilibrado. Tem que conhecer o negócio, ter uma visão holística, tanto no nível estratégico, tem que saber qual é a cadeia de valor daquele negócio, o que justifica aquele negócio. Quando eu falo negócio, tanto no setor público quanto no setor privado. Tá? A gente associa negócio com o setor privado, mas ele vale para tudo. Tem que entender um pouco de liderança e de gestão de mudanças, para facilitar o processo, a venda da ideia, para engajar os pares. Tem que ter habilidade de síntese e documentação. Eu tenho um colega, não sei, ele provavelmente está assistindo, o Dr. Elton ali em Osório, que trabalha comigo. Ele tem essa capacidade, é muito agudo, assim, você percebe claramente, porque
Às vezes tem a gente fez um mapeamento de fluxos na unidade, e às vezes tinha coisas que eu olhava, bah, como é que vai mapear isso? Não tem padrão nenhum. E aí, depois, em 10 minutos, ele conseguia desenhar, assim, e colocar o padrão onde ninguém via que tinha. Então, essa habilidade é muito importante, porque aí você extrai a síntese, consegue sintetizar aquilo e torna muito mais fácil o acesso e o consumo depois, pelos demais. Capacidade para TI, porque você tem que envolver tecnologia. Capacidade de gestão de projetos, porque funciona como uma orquestra, principalmente a fase de implementação. Tem vários componentes que tem que trabalhar em harmonia. E tem que ter capacidades analíticas e de organização, porque é disso que se trata, né? Qualquer gestão exige capacidade analítica. Bom, Thiago, eu vim aqui assistir a sua palestra, o nome dela era Desafios e Importância da Gestão de Dados, e até agora você falou de conhecimento, e eu quero saber dos dados, eu quero saber da inteligência artificial, eu quero saber do machine learning, das redes neurais, eu quero saber do deep learning, eu quero saber da computação em nuvem, eu quero saber dessas coisas, da magia que vai resolver os nossos problemas. Bom, pessoal, a primeira pergunta era a importância da gestão de dados. Essa eu já respondi. Dados servem para produzir conhecimento. É para isso que eles servem. Bom, os desafios da gestão de dados. Gente, os dados não são um problema. Os dados estão aí de monte. O problema está ainda na parte do negócio. E é por isso que eu estou falando tanto em gestão de conhecimento. E aí que eu acho que eu inverti a lógica da coisa, porque todo mundo parece que está caminhando para essa panaceia da tecnologia, como se fosse resolver todos os nossos problemas. E sim, a tecnologia é muito útil, tem um potencial gigantesco de transformar a forma como nós trabalhamos, mas a utilidade dela depende da gente saber o que a gente precisa dela. E para isso a gente tem que saber como funciona o nosso negócio. A gente tem que saber o que a instituição sabe, o que a instituição ainda não sabe e o que a instituição precisa saber. E aí você vai ter dados para trabalhar isso, né? Extrair conhecimento a partir dos dados. Esses 3 círculos, eles ilustram muito bem isso. A gente tem a ciência da computação e a TI. Ciência da computação e a TI vão muito bem, certo? Muito bem. Quando há uma interseção entre ciência da computação e TI com as matemáticas e a estatística, você tem o machine learning. Você tem a capacidade de usar a tecnologia para potencializar o poder da estatística e criar, inclusive, análises preditivas. Quando você tem a interseção da matemática e da estatística com um negócio qualquer, você tem a pesquisa tradicional. Você tem a pesquisa do financeiro, projeções, contabilidade, enfim, é a pesquisa tradicional. Isso também já é datado, não tem novidade aí. Quando você tem a interseção das ciências da computação com o conhecimento do negócio, e o negócio é qualquer negócio, você tem o desenvolvimento de software. Então, no e-commerce, você tem os aplicativos de venda, as plataformas do e-commerce, você tem esse desenvolvimento. No direito, a gente tem isso também. Sistemas de processo eletrônico são fruto dessa interseção da ciência da computação, do desenvolvimento de software, do conhecimento do negócio. Quando você tem a interseção de todas as 3 coisas, você tem a ciência de dados. E aí, a gente ainda não conseguiu chegar nesse terreno com conforto. A gente tem alguns espasmos, a gente tem algumas exceções muito interessantes. Eu sei que na AGU tem um movimento muito forte da ciência de dados, eles já conseguiram meio que instrumentalizar isso e potencializar muito o trabalho. Nas procuradorias de Estado, isso está acontecendo agora? Está, mas ainda falta muito. E acredito que nas procuradorias municipais também ainda haja um movimento muito grande a ser adotado nesse caminho. Então, se a importância dos dados serve para fazer, se os dados servem para produzir conhecimento, só faz sentido você querer mais conhecimento quando você tem gestão de conhecimento. É a mesma coisa com qualquer gestão. Se você tem uma péssima gestão de pessoas, você pode até conseguir mais pessoas, mas nunca vai ser o suficiente, porque você não está conseguindo extrair valor daquilo que tem. A gente já tem muito conhecimento e não extrai valor disso. Não faz sentido a gente pensar que precisa de mais conhecimento antes da gente organizar a casa. Então, é isso.
que eu queria trazer para vocês hoje, a necessidade de pensar a gestão do conhecimento, conhecer o nosso negócio, ter plena ciência do que a gente precisa saber ainda, para poder avançar com mais facilidade, poder explicar para os nossos pares da ciência da computação e das matemáticas e estatísticas o que a gente precisa, porque eles precisam entender isso. Só que antes deles entenderem, a gente precisa conseguir explicar, e a gente está ainda no caminho para atingir esse objetivo. É isso, muito obrigado. Eu fico à disposição aí para perguntas, para trocar ideias. Se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, coloquei o link aí para facilitar. E devolvo a palavra aí para a doutora Sinara para as ponderações. Muito obrigado. Tiago, excelente apresentação. Ficamos todos impressionados com o poder de síntese que tu tens, né? Como que tu conseguiste chegar nessa maneira de explicar com tanta clareza, e eu comentava com a Fernanda da precisão das tuas frases, né? Tu é muito pontual. E eu queria te perguntar, assim, como que tu começou a organizar, o que tu tem já implementado, se tu pode nos mostrar isso, não sei se tu consegue falar sobre isso. Consigo, vamos lá. Eu comecei pequeno, sem saber bem o que eu estava fazendo, lá em Santo Ângelo ainda. Primeira coisa foi tentar organizar pastas de modelos, tá? Simples assim. E definir um pequeno fluxo para incluir coisas. Não pode ser qualquer um incluindo o que quiser. Tem que ter critério e tem que ter um critério mínimo de indexação. Alguns colegas lá de Santo Ângelo também já tinham algumas soluções nesse sentido. Tem uma colega lá, a doutora Tatiana, ela criou um modelo de indexação muito legal e esse foi o que eu trouxe para todo lugar que eu vou, eu uso o mesmo. E isso já facilita muito a busca e facilita toda hora que eu tenho que referenciar uma peça ou um modelo para alguém, tem uma indexação pronta. Não preciso lembrar qual que é o nome e escrever um textão para explicar qual que é a peça que eu quero. Eu boto lá um código, sei lá, 20901. Só isso eu coloco no papel, a pessoa que recebe já sabe qual documento que ela tem que buscar, só com código. Isso já facilita muito, né? Mas tá, isso é um pequeno passo. Com a pandemia, a gente teve uma crise de gestão, principalmente envolvendo o teletrabalho dos estagiários. Por quê? Porque os estagiários não têm um acesso pleno ao sistema como os outros têm. Eles não conseguiam acessar os sistemas pela internet. E aí você tinha duas opções: deixar os estagiários de molho, mas ninguém sabia que ia durar tanto tempo, né? Mas eu já não gostei dessa opção. E aí foi um pouco do acaso. Eu vou tentar mostrar aqui, tá? O que aconteceu. Deixa eu abrir aqui antes. A gente teve acesso da Microsoft, pela Procegs, a Microsoft nos forneceu o acesso ao Microsoft Teams, uma licença de demonstração. E aí, a ideia era para a gente fazer reuniões, né? E aí, lá no Teams, eu comecei a ver o que tinha ali, porque eu nunca tinha tido contato com a plataforma. E aí, deixa eu só achar aqui agora, vou tentar mostrar, vamos ver. E aí, dentro do Teams, o que eu encontrei? Eu encontrei uma plataforma de gerenciamento de conteúdo, que por acaso é o que a AGU usa também, que é o SharePoint. Então, eu consegui criar tipo um site de intranet, só que online, para os estagiários poderem usar e acessar informações, arquivos e tal. Então, isso é outra forma de você criar, de novo, né? Tecnologia, governança. A governança aqui era muito simples, né? Só eu mexia, depois eu e os procuradores também. Ninguém mais mexia, por quê? Porque senão você estraga a fonte. Mas tá aí. Processo, governança, tecnologia e pessoas, né? Eu chamei os colegas para ajudarem a alimentar esse tema, cada um na sua área. A gente tem uma unidade pequena em Osório, são só 4 colegas. Então, mas depois que você vê um micro-universo ali, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Mesmo sendo um começo pequeno, tá tudo ali. E aí, agora eu vou tentar mostrar aqui. Tá. Apareceu aí? Apareceu, ok. Tá. Uhum. Isso aqui Estamos vendo. é legal para mostrar que é muito fácil.
tá? Eu recorri ao YouTube para aprender a mexer, a administrar. Então, principalmente aqui, ó, tem as permissões e tal. Não é a ferramenta completa essa, é uma ferramenta versão degustação, mas eu consegui montar aqui, ó, os acessos principais sistemas para os estagiários. Aqui tem os fluxos administrativos mais comuns. Então, você entra aqui, tem a explicação do que tem que acontecer, né? Então, como é que faz a virtualização de processos físicos? Não sei se vocês estão passando por essa fase agora, mas nós estamos tentando jogar tudo para dentro do eProc. E aqui tem toda uma explicação de como acontece, né? Fluxograma, para todo mundo ter acesso sem precisar ficar perguntando e nem depender de WhatsApp. Porque no WhatsApp era muito oneroso o processo todo. Isso aqui começou numa tarde que eu comecei a ver aquele WhatsApp bombando. E eu tinha 4 grupos na regional, tinha um só de estagiários, uma só dos procuradores, uma só dos analistas e uma com todo mundo. E eu olhei e falei, gente, isso aqui vai ser o caos, porque depois a pandemia vai acabar e vai estar tudo aqui dentro do WhatsApp, perdido. O que a gente vai fazer, né? Vai ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do WhatsApp? Não dá. Então, a gente resolveu criar essa plataforma. Aí tem os fluxos da matéria de saúde, da arrecadação, do domínio pessoal. Aqui tem algumas tabelas de organização, porque antes era muito fácil, né? Mudava, eu falava com a secretaria ali, do outro lado da minha sala, tranquilo. E agora não, agora as mudanças, saiu alguém de férias, o que faz, como é que distribui? Tá tudo aqui, ó, bem definido. O que está em vermelho é porque tem alguém de férias, por exemplo. Da secretaria sabe onde se reportar, não tem esse ônus de ficar perguntando, eu tenho que ficar explicando o que mudou, o que não mudou e tal. Aqui tem os estagiários, como é que eles funcionam, quem que recebe o quê e tal. Toda vez que eu tenho que mudar, eu mudo aqui, não preciso avisar todo mundo ao mesmo tempo, só aviso que teve uma mudança no site, eles vão saber. Aqui é uma lista de pessoas. Gente, é simples, tá? É simples, foi um piloto, Lembra que eu falei do prova de conceito? Isso aqui foi uma prova de conceito, deu muito certo, todo mundo aprovou. Tem como melhorar muito? Tem, mas daí a gente precisa da ferramenta completa. Então, são pequenas coisas que mudam a qualidade da jornada de trabalho de forma muito impactante. Nossa regional teve vamos dizer assim, um desenrolar de pandemia que foi relativamente tranquilo, tá? Não vou dizer que foi tranquilo porque tudo mudou, mas é para a gente não quer nem voltar mais para o servidor local, tá? A gente já meio que combinou, se acabar a pandemia, a gente vai manter isso aqui porque é muito mais fácil. Eu consigo acessar de casa, do celular. Então, ficou muito mais organizado a rotina de trabalho toda. E o projeto agora é aquele passo de institucionalizar, né? É tentar criar um modelo de trabalho que torne isso escalável. E aí você muda a estrutura. Então, a gente tem um processo de mapeamento do conhecimento, ver onde estão as fontes, os recursos, as rotinas, né? Ver quem sabe isso, extrair, ver, tentar consolidar boas práticas, ver os gaps, né? Aquilo que ninguém sabe bem como funciona, só a pessoa que faz. Isso é um risco muito grande. Não sei se vocês viram o episódio, mas às vezes a pessoa ameaça que vai sair da função, já tem todo um rebuliço, consegue uma FG para ela ficar e não vai embora. Isso aí é risco, né? Não dá para depender assim da pessoa. Uma hora ela vai embora mesmo. E aí? Vai fazer o quê? Vai treinar do zero outro. Vai ter que reinventar a roda. Então, eu comecei na PGA pensando em gestão de dados e documentos. E 6 meses depois no projeto, ainda trabalhando o planejamento todo, eu já vi que, na verdade, a gente precisa de gestão do conhecimento. E depois o dado é muito fácil. Você sabe que dado você precisa. Mas hoje a gente não sabe ainda. Excelente. Chegou uma pergunta aqui. Doutor Tiago, como a inteligência artificial pode ajudar no trabalho da advocacia pública? Pergunta do doutor Roberto Alvim. Bom, vamos lá. Depois que tiver tudo... Vamos dizer que a gente chegou num ponto que o terreno foi preparado, tá? A gente tem uma gestão do conhecimento ok, sustentável, estável. A instituição sabe o que ela sabe o que ela não sabe o que ela precisa saber. E aí você começa a olhar para os seus processos judiciais
que é a nossa área de expertise, assim, domínio pleno. A gente tem aquilo na veia. E a gente começa a olhar os processos como se eles fossem dados, porque eles são dados, né? Os processos são fontes infinitas de informação sensível. Vejam só, o que é um processo judicial? É uma história de algum problema que tem nome, CPF, endereço, que tem uma pasta envolvida quando se trata de PGM, né? Sempre tem o município envolvido, de estado, sempre tem o estado envolvido. Então, você começa a extrair esses dados e começa a entender o que está acontecendo. E aí você começa a entender que dados são importantes. E dados, pensa a dificuldade. Seria impossível mapear isso por um censo. O que tem nos processos judiciais, se você produzir um censo, né? Quantos processos tem em Novo Hamburgo? 32 mil com a PGM? 32 mil. Imagina 32 mil entrevistados em Novo Hamburgo para entender os problemas do município. Não precisa, está ali. As pessoas já contaram os problemas delas. Então, qualquer gestor bem intencionado tem um interesse gigantesco em obter essa informação e entender o que está acontecendo. E a gente precisa aprender a fazer isso. Mas, de novo, a gente não tem como começar a fazer isso agora assim, antes, né? Ter um sistema de gestão do conhecimento funcionando. Então, a inteligência artificial entra aí. Entra em modelos rápidos de extração de dados, mapeamento, e depois, com um pouco mais de investimento, até análise preditiva. Você consegue ver que o problema vai estourar antes dele estourar. E você consegue intervir antes. E aí você consegue evitar que o problema aconteça. E aí nosso trabalho começa a ficar invisível para a sociedade, o que é muito bom, né? Quer dizer, não vai ter nada estourando. Vai estar tudo, mas falta um pouco para isso ainda. Tiago, eu não sei, eu fico com essa dúvida de quantas pessoas tu consegue. Existe essa necessidade de uma pessoa fazer isso, né? Porque agora tu está acumulando as coisas, mas como é que tu vai levar isso adiante? Assim, tem que ter uma pessoa destinada para isso. É a minha pergunta, assim. Parece simplória, né? Essa é a minha pergunta de $1 milhão. Eu preciso de uma equipe pequena e é um trabalho, é full-time job, tá? Não dá para fazer no tempo que sobra. Então, eu estou na fase de planejamento ainda. É um pique, tá? É um tiro curto de trabalho, assim. Então, mas na hora de implementar, você tem que definir uma equipe para trabalhar com isso. É igual ao RH da empresa, né? Você não vai chamar na PGM aí, ó, Sinara, vamos fazer assim, você vai ser o RH, mas é o seguinte, trabalha com seus processos, normal, e depois, na hora que sobrar um tempo, tu vai lá e administra o RH todo. Não, né? E se é assim com o RH, é assim com o conhecimento também. Com qualquer área de gestão de um ativo importante. Você não pode colocar uma pessoa que vai olhar para aquilo a hora que sobra, né? Tempo. Então, tem que ter uma equipe toda. Depois que ultrapassar a fase de planejamento, aí a gente tem que alinhar as prioridades da organização com as viabilidades no momento e ver se a prioridade naquele momento seguir ou se tem outras prioridades e aquilo tem que ser, né, pausado por um tempo. Mas não dá para acumular tudo, infelizmente. A gente tenta às vezes, mas não é saudável e não dá certo. Tiago, só para te explorar mais um pouquinho, assim, o que tu tem para indicar para quem quiser começar a entender melhor todo esse assunto que tu nos apresentaste, agora que é novo, né, para nós? É novo para mim também. Eu estou lendo um livro chamado muito bom, que é The Knowledge Manager's Handbook. Eu posso até postar depois. Muito bom em inglês, mas é muito bom. Ele dá um passo a passo de como implementar um projeto de gestão do conhecimento. Tem muita coisa no LinkedIn, se vocês pagarem o prêmio ali, é R$ 49 por mês, gente. E tem tipo, cursos infinitos com excelente qualidade. Por isso que eu falo, o conhecimento hoje ele é muito barato e acessível. Você consegue, sim, sair de casa. Tem cursos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 30 horas. Vai do gosto, vai da disponibilidade. Vale a pena investir. No YouTube tem muita coisa free, mas dá mais trabalho de filtrar o que tem qualidade do que não tem. E vale a pena pesquisar esses termos. Gestão do conhecimento, knowledge management.
Data Science, entender um pouco como funciona bancos de dados, como funciona a modelagem de bancos de dados dimensionais, bancos de dados relacionais, como é que funciona a extração do dado. A gente acha que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Os dados que a gente tem, por exemplo, eles não são tão difíceis de extrair. O mais difícil talvez seja o text mining, que é uma novidade ainda, que é você conseguir fazer o computador entender o texto no contexto, né? Capturar as palavras, interpretando mais ou menos o que interessa, conseguindo fazer essa separação. Mas não precisa ter uma expertise nesses assuntos. Você só precisa entender um pouco para conseguir dialogar com a área da TI. Tem um termo muito bom que eu ouvi, you have to speak data. Você tem que falar dados, né? Você tem que falar o idioma. Por quê? Porque volta e meia você vai ter que explicar para alguém da TI o que tu quer. E se tu explicar como um jurista, tem um amigo meu que trabalha na programação de uma grande empresa aí, do setor público também, ele falou, uma vez eu tentei conversar com o advogado para ver o que ele queria. E eu não entendi. Ele falou que queria um negócio que lesse as petições sozinho. E essa foi a explicação que o advogado conseguiu entregar para ele. E ele falou, tá, mas isso aí eu nem... Ele fala que não dá, né? Não, não é bem isso que o advogado quer, né? O advogado quer... Aí tem que saber explicar de modo que seja transferível para a linguagem de programação. Então tem que saber um pouquinho ali. Então é assim que começa, aos poucos. E aí no YouTube e no LinkedIn também, você termina um vídeo, ele indica 3 outros, e aí tu vai e tem uma outra área também que é a gestão de conteúdo, né? ECM em inglês. ECM, Enterprise Content Management. Em português eu acho que eles chamam de gestão de conteúdo corporativo. Então todas essas soluções, se você entrarem a última fonte, é o Gartner Group, o site, né? Eles têm um quadrante mágico lá, então eles colocam as soluções que estão ainda disputando o nicho e os players que já são consolidados e visionários. Assim. Então, a Microsoft com o SharePoint está lá nesse quadrante mágico. O Power BI e o Tableau, que são ferramentas de análise de dados, visualização de dados, também estão lá. Então, você ali consegue ter um mapa do que está funcionando e do que está tentando entrar no mercado. Enfim, conhecimento está... Hoje em dia não é a falta de conhecimento mais o obstáculo, é o excesso dele, é saber escolher, né? Exatamente. Tiago, vou abrir agora para o pessoal, para quem quiser fazer perguntas, mas eu quero te agradecer muito, porque foi muito enriquecedora a tua palestra, eu já sabia que ia ser, né? Mas para mim é um cenário novo que veio com a pandemia e veio para ficar. A gente não vai conseguir trabalhar se não houver gestão de conhecimento, gestão de dados, gestão de conteúdo. Eu vejo na minha área a necessidade já passou o momento da necessidade e agora a gente tem que aprender como fazer, né? E desenvolver novas habilidades. Então, eu deixo aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Fernanda, Bruna, Bruno. Na verdade, eu queria agradecer, né, agora em público ao Dr. Tiago, agradecer por ter aceito o nosso convite, né, e a apresentação achei fantástica, realmente a gente sabia que ia ser boa, né, porque a gente já trocou uma ideia antes e realmente a gente vê essa necessidade para ontem, a gente já está muito atrasado quanto a isso, né. E a gente vê que, realmente, além de facilitar o nosso trabalho, que normalmente a gente tem um retrabalho na hora da própria defesa nos processos ou na hora de uma orientação, né, consultiva, a gente não acha, né, quem já deu essa informação, onde está essa informação, a gente realmente não tem isso, e a gente vai nas pessoas, né, mas é essa preocupação, se as pessoas não estão mais ali, né, como que a gente vai conseguir essa informação? Ela se perde e se começa do zero, né? Então, o tempo que a gente perde, né, nisso, que a gente poderia estar atuando em outras questões mais relevantes. Então, eu acho que é fundamental a gente ter um sistema assim, né, de gestão de dados e gestão de conhecimento. E também por ser na procuradoria, né, o órgão onde a gente vê realmente os problemas da administração, né.
Então, a gente poderia, né, tendo essa gestão de dados, conseguir fazer um diagnóstico, né, do que precisa ser feito e ser melhorado na administração. Então, eu acho que é de super interesse, né, da gestão, enfim, como um todo, que isso seja feito nas procuradorias justamente por essa razão. Então, Thiago, eu espero que a gente consiga seguir aí trocando ideias sobre esse assunto, que realmente eu me interesso muito por ele, e que a gente consiga evoluir isso, né, na advocacia pública. Então, queria te agradecer mesmo, foi muito boa a tua participação, e agradecer a Lívia, né, que tornou tudo isso possível também. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Lívia é um exemplo clássico de conhecimento em relacionamentos e da discussão. Ela consegue conectar pontas, né? Ela é muito boa nisso, ela nem sabe. E eu agradeço novamente a participação, a oportunidade de participar aqui. E, enfim, fico aberta a mais perguntas se houver. E deixo uma frase também, né? Eu não lembro de onde que eu tirei, quem disse, mas não há desperdício maior do que desperdiçar uma boa crise, né? Então, a pandemia é uma baita oportunidade, né? É uma crise, é grave, é triste, mas que não seja desperdiçada, né? Ela nos empurrou para a tecnologia. Estamos aqui agora, é só uma prova, né? Esse evento, ano passado, provavelmente seria numa sala de conferência, todo mundo junto e todo mundo se deslocando para ir até lá. E hoje não precisa mais. Eu estou em casa, aqui na sala da minha casa, falando com várias pessoas aí. Chegou outra. Acho que chegou uma pergunta do Dr. Bruno aqui. A gestão de dados... Uhum. A gestão de dados relativa a demandas repetitivas influencia na diminuição de oposição de recursos judiciais ou mesmo na conciliação, transação administrativa? Sim, totalmente. Hoje em dia, na PGA, a gente tem uma política forte de dispensas de recursos. Por quê? Porque uma hora se faz um cálculo de custo-benefício e percebe-se que o custo processual de tocar aquilo adiante ele é muito maior do que o eventual ganho que consiste apenas em atrasar um pagamento, não é? Ou atrasar uma discussão, enfim. Então, qual que é o benefício da gestão de dados? É que hoje eu acho que tudo depende muito da intuição. A pessoa não diz que é intuição, ela diz que ela vê o cenário, né? E constata que não adianta mais recorrer daquilo. Mas isso, cadê o dado, né? Por quê? Cadê a conta? E com gestão de dados, você espanta qualquer discussão sobre indisponibilidade de interesse público, sobre eventual má aplicação de uma dispensa que não deveria estar se recorrendo àquela decisão. Com dado, você acaba com a discussão. Ela está aqui, ó, o custo, quantos processos são, o impacto financeiro, o mapa completo. E fica muito mais fácil sensibilizar, você formular um pedido de dispensa, no sentido, ó, eu acho que uma proposta, né? Eu acho que a gente não tem que mais recorrer disso e fundamentar com dados, até o espaço de discricionariedade diminui. Porque, de repente, peraí, qual que é o fundamento, então? Se eu estou provando com dados que o custo é mais alto que o ganho, que não tem nenhum ganho estratégico, nem tático, nem... Né? A não ser que você prove que há um ganho estratégico com aquela postura. E aí você derruba o dado, mas só pelo, não, acho que tem que recorrer, não cola mais, né? E aí, sim, é uma racionalização muito grande da atividade e da gestão do passivo judicial, com certeza. Tiago, só uma pergunta a mais. Tu tens uma previsão, assim, tu fizeste um planejamento de etapas, quanto tempo tu vai levar? Só por curiosidade. Ai, ai. Essa parte aí depende muito da tua disponibilidade de tempo. Como equipe full-time para desenvolver, eu acho que o cronograma cai bastante o tempo. O problema ainda na administração pública são as contratações, né? Você tem que contratar a tecnologia. E às vezes eu brinco que na unidade de tempo, às vezes, eu brinco que é 6 meses, né? Então, quantos 6 meses você precisa, né? 1, 2 ou 3, 6 meses.
E aí, então tem ainda essa necessidade da gente avançar para um mundo mais digital, né? Porque hoje em dia 6 meses é muito tempo para fazer alguma coisa. Então a gente tem que começar a trabalhar com semanas e dias, talvez. E é desafiador, porque a gente tem um regime jurídico de direito público que nos amarra, né? Então não tem também como simplesmente fingir que nada disso existe para trollar todo o ordenamento jurídico para acelerar um processo. Mas o meu cronograma lá, ele envolve o levantamento, o mapeamento, desenvolvimento de uma arquitetura, aí a fase de piloto. A fase de piloto é muito importante. Aí entra, eu acho que deve ter estudado isso no Design Thinking. É meio que Scrum. Você testa, vê o que deu certo, vê o que deu errado, volta, desenvolve. Testa, vê o que deu certo, vê o que deu errado, desenvolve. Até ficar redondo. Então não tem muito um prazo para acabar, porque a gente pode acertar rápido ou pode demorar. Você tem que lidar com uma gama muito diversificada de usuários, tem estagiários, procuradores, tem analistas, tem gente da área que não é do direito. Então, você tem que criar um sistema que atrai essas pessoas, porque se não houver engajamento, não funciona também. Não tem governança que dê conta de trazer as pessoas a forceps quando o sistema não ajuda, né? Tem que ser uma coisa que atrai. Então, o meu cronograma hoje tá para a entrega do piloto tá para 2022, julho. A entrega do piloto, aqui, ó, vamos testar isso. Contando com as contratações bem-sucedidas e com a disponibilidade financeira. Porque como a PGE tem mais de 1.000 colaboradores, se não me engano, o custo da solução acaba escalando um pouco, né? Não estamos falando de 200, de 50, 60 licenças, estamos falando de 1.000 licenças. E aí, a outra opção, isso também acho que é importante trazer, é tentar soluções caseiras. Mas eu acho que não funciona, tá? Você trazer para o Estado, desenvolver tecnologia que já existe no mercado, não vai conseguir competir. É melhor ter uma Microsoft ou uma Amazon trabalhando para você e incrementando um produto que já existe, já está validado, do que você querer inventar do zero uma solução caseira. Que é muito demorado também e o custo acaba sendo maior ainda. Eu só queria, finalizando aqui, eu sei que o tempo está esgotando, eu queria parabenizar o Dr. Tiago pela essa apresentação e também pelo projeto que tu está desenvolvendo, por essa pesquisa, que realmente, assim, é uma exceção, né? A gente não vê muito com esse tipo de pesquisa no nosso meio, né? Na nossa área, assim, e eu entendo que seja de uma necessidade muito grande, a gente está falando sobre isso agora. Eu me identifiquei muito no início da tua fala, porque eu sou procuradora do município aqui, trabalho no setor da saúde e das políticas públicas, então o volume de demandas muito parecidas, né, é muito grande, existe muita demanda, e desde que eu entrei aqui há 3 anos, então a gente tenta, eu e o doutor Tiago, que é um colega que também está participando aqui, a gente tenta, então, organizar isso de uma forma que torne o nosso trabalho mais rápido e mais eficaz, né? Então, isso tudo que tu falaste agora, ela vem ao encontro, né? E eu acho que a gente tem que procurar desenvolver esse tipo de trabalho em todos os setores, né? Eu acho que no futuro isso vai ser um padrão, a gente não vai conseguir sobreviver sem essa organização, né? E hoje, então, nós estamos caminhando nessa direção. Então, para finalizar, eu queria uma pergunta, assim, eu sei que tu já falou bastante, mas ainda ficou uma questão, assim, que eu estou pensando. Na prática, o que tu acha, depois de ter percorrido já todo esse caminho, na prática, o que tu sugeriria para a gente iniciar isso? Qual a separação de demandas, de temas, ou primeiras pessoas, o que tu sugere, assim? É muito difícil sem conhecer, é por isso que tem que conhecer o negócio, tem que conhecer o operacional. Vocês têm que ver o que está funcionando bem. Uhum. Ver se tem no resto da instituição alguma outra experiência que funcione melhor. Se não tiver,
é a de vocês. E aí os outros deveriam estar olhando a de vocês. Depois, vocês têm que ver se tem algum incremento tecnológico que dê para melhorar. O próprio Word, o LibreOffice, vocês já viram o LibreOffice tem campos automáticos, ele muda a redação conforme um valor pré-definido. Isso na área da saúde a gente usava lá em Santo Ângelo. Eu colocava o nome do remédio lá uma vez na petição, o nome das alternativas, e lá no final ele montava os quesitos prontos, sabe? E eu facilitava o trabalho do estagiário, por exemplo. Então, e de novo, né? Alguém sabe fazer isso aí dentro. Você tem que só descobrir quem é essa pessoa. E aí botar ela para fazer e fazer para todo mundo, né? E então são essas pequenas coisas, um pouco de tecnologia que tem disponível. Tem alguma outra forma, malas diretas, tem gente que faz petição usando mala direta, né? E tu automatiza texto e usa. Mas o lance da gestão do conhecimento não é exatamente como criar essas coisas, é descobrir se já tem, ou quem sabe fazer, ou quem já fez, e não deixar que se perca, tentar aproveitar. E então, eu acho, assim, ó, sem conhecer a realidade, sem conhecer as pessoas, chutando no escuro, eu começaria com a discussão. Lembra das transações? Então, primeiro tem que ter o teu problema bem definido, né? Tá. E define um tema, um problema. Como a gente pode fazer... Tarará. E aí começa um brainstorm. E depois que consolidar alguma coisinha, testa, vê relato que deu errado e vai tomar tempo, um investimento de tempo. Né? Alguém vai tirar um tempo para fazer. E tentar um apoio da equipe para compensar isso. Né? A gente lá em Santo Ângelo, a gente tinha... Olha que legal isso. Uma coisa banal também. Quando tinha... Eles me deram 10 dias sem carga de processo para eu montar os modelos estruturados. Tá? Por quê? Porque eles reconheceram o valor do trabalho e reconheceram que era injusto eu, né, tentar fazer aquilo enquanto fazia todo o resto. E aí, aí você se puxa também. Pô, eu tô lá, eu ia lá só para fazer modelo, assim, passei organizando tudo. E depois todo mundo usou, né? Todo mundo usou. Então, são pequenas coisas. É pequeno, gente. Começa no pequeno e aí você vai... Só não pode perder o registro do que foi feito e do que funcionou. Porque não adianta começar pequeno e perder a experiência. Começar pequeno e perder a experiência. Aí muda de setor, começa do zero lá. Não. Vai expandindo, vai discutindo, vai criando um banco de boas práticas. E aí, pequenas coisas. Então, Na mas verdade, é difícil. é um trabalho de formiguinha, né? Que vai fazendo e aí, no final, que tu vai ver se aquilo realmente funcionou. E os processos de vocês de saúde, a única forma de manter a sanidade trabalhando com processos de saúde é ver aquilo como uma ferramenta de diagnóstico. Porque ali você não vai resolver problema nenhum. Eu aprendi depois de 4 anos, fiz 4 anos isso lá, enxugar gelo, né? Pô, tu vai lá, derruba 20, aí vem mais 20, aí derruba 20, vem mais 20, e não para. Então, tu tem que ver, tá, por que tá chegando isso aqui, né? Tem boa parte que é inevitável, mas tem boa parte que, às vezes, você vai lá e fala com o farmacêutico do balcão lá e entende o que ele está fazendo de errado. Tá dando uma negativa meio genérica, né? E às vezes a gente fala, isso não é papel nosso. Só que essa é a advocacia preventiva. Né? Se tu tivesse sido contratado para prestar consultoria para uma empresa, né, para prevenir litígios, tu ia fazer isso, tu ia olhar, tá, deixa eu ver como é que funciona e tal. Então a gente tem que sair um pouco do mundo do processo, das pilhas, entender que aquilo não é a solução ali e tentar solucionar lá fora. E a gente tem muito foco em prazo, não pode perder, não pode ter uma preclusão, não pode revelia, meu Deus do céu, passar vergonha. Não. Né? Tem que entender que aquilo lá é sintoma, não é causa. Tem que ir atrás da causa. Perfeito. Muito obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem escreveu. Peraí que minha barra desceu. Lucas do Nascimento, tá aí na tela. Ótimo. Só comentar, a formação em Sociologia do Direito se revela na forma abordagem. Algo que propõe para que se pense a gestão do conhecimento em uma procuradoria decisões judiciais de primeiro grau, especificamente relacionadas ao ente, são salvas.
Ó. Não sei se eu preciso ler a pergunta, se todos têm acesso a ela, que é grande o texto. Eu acho que é bom tu dar uma lidinha no final, só nas perguntas, porque nem todo mundo tem acesso. Algo que proponho para que se pense a gestão do conhecimento em uma procuradoria é decisões judiciais de primeiro grau, especificamente relacionadas ao ente, são salvas e discriminadas por temas para utilização em ações semelhantes futuras. Se nem mesmo houver esse trabalho de gestão, há muito... Então, aí, ó, a ideia é fazer uma extração de dado e uma catalogação e para começar um trabalho de mapeamento. Sim, isso é importante. Eu não sei se vocês têm um sistema aí para trabalhar processos. Isso é fundamental, gente. Então, lembra do relatório que eu tirei, que tinha 120 processos lá de ressonância magnética? Era do sistema, tá? Uhum. É igual, assim, ó, o cara que vende chocolate na lojinha, ele tem um sistema. Para vender chocolate, ele tem um sistema. Tu passa lá o chocolate, ele sabe que chocolate foi vendido, o horário da venda, se pagou com cartão, com dinheiro, ele sabe tudo. Está catalogado em algum lugar. Se não tiver o sistema, se for na base do caderninho, fica muito mais difícil. Então, até retomando a outra pergunta da Bruna, foi da Bruna, eu acho? Foi, né? Por onde começar? Tem que ter um sistema, gente. Sistema, ele chama de sistemas transacionais. É o sistema que você opera para fazer transações. Quando você faz uma contestação, tem que ir pelo sistema. Quando você faz um recurso, tem que ir pelo sistema. Quando tem um processo novo entrando, tem que ser cadastrado nesse sistema. Aí você vai criando esses levantamentos. Eu não sei se vocês têm isso aí já. Se tem um sistema de gestão de processos mesmo, mas isso é fundamental. E aí tem que pensar esse sistema, tem que pensar as formas de cadastramento, pensando no teu objetivo estratégico. Tem que catalogar a informação que você vai precisar. Não é acumular um monte de dado que você não vai usar nunca. Eu tô catalogando, sei lá, a execução pelo valor da execução. Tá, mas não te interessaria mais saber do que é a execução, qual que é a origem da obrigação do que o valor, né? Porque o valor, às vezes o valor de pagamento tu consegue pegar lá na RPV ou no precatório, tu espera o dado até mais fidedigno do que o valor pretendido. Enfim, estou divagando aqui, mas tem que ter um sistema e pensar esse sistema de acordo com o teu objetivo estratégico lá na frente. E a parte da sociologia que ele comentou, que minha formação de sociologia se revela na abordagem, de fato, o mestrado me ajudou muito, porque eu participei de um grupo de pesquisa chamado GPDS, coordenado pelo meu orientador, Lucas Konzen, o nome dele. E esse grupo de pesquisa é Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade, da URGS. Tem um site, vale a pena visitarem. É muito focado em pesquisa empírica em direito. E aí eles trabalham com dados, eles fazem levantamentos quantitativos, e aí você vê que na academia, às vezes, eles estão mais avançados do que nós aqui no lado profissional. Então, vale muito a pena. E daqui na URGS, gente, também para chegar ali e trocar uma ideia, eu acho que eles são super acessíveis e eles têm muito interesse em fazer o trabalho deles produzir efeitos na sociedade, né? Efeitos concretos, assim, para além das muralhas do mundo acadêmico. Perfeito. Eu acho que conectar a academia, o serviço público e a comunidade, eu acho que é uma missão, assim, é um desafio, sabe? Fazer com que todos conversem, né? Sim, sim. E a academia na área do direito é um pouco afastada ainda, né? Às vezes sente, às vezes, que os debates são meio ainda alto grau de Distantes. abstração e você no operacional não consegue aplicar aquilo, né? Você assinando 600 petições por mês, eu brinco, é o clã das canetas voadoras, né? Tiago, mais uma vez, obrigada, muito obrigada. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, propondo esse debate, também é uma transparência ao serviço público, né? Em especial ao serviço público das procuradorias e ao serviço público dos advogados, ao serviço público qualificado. Assim, estamos buscando qualificar o serviço público, prestar um serviço público aprimorado. E eu te agradeço muito pela contribuição. Para mim foi uma aula.
E bom. Para todos. E fica assim, ó, abro para tuas palavras finais. Bom, gente, eu espero ter honrado o tempo de vocês, o tempo investido. Afinal, é o ativo, falando em gestão de ativos intangíveis, o tempo é o nosso ativo mais precioso, é aquele que a gente não recupera jamais. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para todos e que renda frutos, que os debates continuem e que todo mundo tente, ainda que de forma inicial, embrionária, instituir um modelo de gestão do conhecimento, porque realmente o bom desempenho das nossas funções institucionais depende disso. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite a todos que participaram, que nos assistiram agora, acompanharam e vão assistir depois. Obrigada. Uma boa noite.